Assim que terminei o parto, minha mãe entrou no quarto e disse: "A família da sua irmã está a caminho e vai ficar no seu quarto." Depois disso, ela se levantou e tentou sair. Eu disse: "Para onde eu vou? Acabei de ter um bebê." Minha irmã entrou correndo e disse: "Ai, coitada de você. Deixe-me facilitar as coisas." Em seguida, ela tentou pegar o bebê de mim e disse: "Deixe que eu cuido dele." Naquele momento, meu bebê parou de chorar, e foi quando tentei gritar. Meu pai colocou a mão na minha boca e disse: "Ela só facilitou para você. Resolva isso." E sim, suas coisas estão na lixeira. Achamos que você não precisa mais delas, então recolha antes que o lixo leve. Eles começaram a rir e saíram, sem perceber que o quarto havia gravado tudo, e o que fiz com eles deixou-os pálidos. Preciso começar do início, porque nada disso faz sentido sem contexto. Meu nome é Raquel e agora tenho quase 30 anos. Bem, eu tinha 27 quando tudo aconteceu, mas o trauma me envelheceu cerca de 5 anos em uma única noite. Crescendo, sempre soube que minha irmã Vanessa era a favorita. Ela tem 3 anos a mais que eu, e desde que comecei a formar memórias, entendi meu lugar na hierarquia da família. Vanessa tinha o quarto maior. Vanessa recebia roupas novas, enquanto eu vestia as usadas das primas. O boletim da Vanessa ia para a geladeira, mesmo quando ela tirava C, enquanto minhas notas a recebiam apenas um tapinha na cabeça e um lembrete para não me gabar. Meus pais, Linda e Robert Reis, comandavam juntos uma empresa de contabilidade bem-sucedida. Eles se orgulhavam da lógica e da justiça, o que tornava ainda mais confuso o favoritismo evidente por Vanessa. Passei minha infância tentando conquistar a aprovação deles, achando que talvez, se eu fosse inteligente, realizada, perfeita o suficiente, finalmente me veriam. Vanessa se casou com seu namorado do colégio, Derek, aos 25 anos. O casamento custou $40.000, tudo pago pelos meus pais. Eles ainda compraram uma casa como presente de casamento, 3 quartos, 2 banheiros, bancadas de granito, tudo completo. Quando me formei em enfermagem no topo da turma, meus pais me levaram ao Olive Garden. Vanessa nem apareceu. Conheci James no hospital onde trabalhava. Ele era fisioterapeuta, com olhos gentis e uma risada que me fazia sentir segura. Namoramos por 2 anos antes dele me pedir em casamento. O anel de noivado era modesto, porque estávamos economizando para comprar uma casa. A contribuição dos meus pais para o casamento foi de $2.000, junto com uma palestra sobre responsabilidade financeira. Tivemos uma cerimônia pequena em um local. Vanessa reclamou o tempo todo sobre as cadeiras dobráveis e o bar pago. Minha mãe concordou com ela, dizendo que eu deveria ter planejado melhor se quisesse um casamento decente. Aprendi a aceitar. Algumas pessoas ganham na loteria dos pais, e outras não. Eu tinha James, e isso já era suficiente. Quando descobri que estava grávida, senti medo e alegria na mesma proporção. James estava nas nuvens. Estávamos tentando há 6 meses, e ver aquelas 2 linhas rosas foi como ganhar algo precioso. Liguei para meus pais para dar a notícia. A resposta da minha mãe foi morna: "Que bom, querida. Vanessa também está pensando em ter outro bebê. Não seria divertido se vocês estivessem grávidas juntas?" Vanessa já tinha 2 filhos, Mason e Lily, de 5 e 3 anos. Ela teve 2 gestações perfeitas, com quase nenhum enjoo matinal, partos sem complicações e bebês que dormiam a noite inteira já na 8ª semana. Minha mãe nunca parava de falar sobre como a maternidade parecia vir naturalmente para Vanessa. Minha gravidez foi diferente. Eu tive hiperêmese gravídica, uma forma elegante de dizer que vomitava constantemente por 5 meses. Perdi peso em vez de ganhar. Fui internada 2 vezes por desidratação. Trabalhar tornou-se quase impossível, mas eu resisti, porque precisávamos do meu salário. Minha mãe me visitou apenas uma vez durante esses meses. Ficou 20 minutos, disse que eu estava com cara de cansada e saiu para fazer compras com Vanessa. James foi meu apoio. Ele segurava meu cabelo, trazia bolachas e ginger ale, me levava a todas as consultas. Os pais dele, que moravam em Oregon, enviavam pacotes de cuidado e ligavam toda semana para saber como eu estava. Não podiam viajar por causa da saúde do pai dele, mas prometeram visitar assim que o bebê chegasse.
À medida que a data prevista se aproximava, James e eu preparamos nosso pequeno apartamento. Havíamos economizado o suficiente para nos mudar para um lugar de 2 quartos em um bairro decente. O quarto do bebê era minúsculo, mas perfeito, pintado de um amarelo suave, com móveis brancos. Montamos tudo nós mesmos. Estávamos prontos. O trabalho de parto começou 3 dias antes da data prevista. As contrações me acordaram às 4 da manhã e, às 7, já estávamos no hospital. Eu trabalhava nesse hospital há 6 anos. Aqueles eram meus colegas, meus amigos. Eu me senti tão segura quanto alguém poderia se sentir enquanto seu corpo parecia tentar se virar por dentro. 18 horas. Foi quanto tempo fiquei em trabalho de parto. 18 horas de dor que redefiniram o que eu acreditava que meu corpo podia suportar. James nunca saiu do meu lado. Ele respirava comigo, segurava minha mão, sussurrava palavras de incentivo quando eu tinha certeza de que não conseguiria continuar. Finalmente, à 1 da manhã, minha filha nasceu. 3,3 quilogramas. Pele oliva, cabelo escuro, dedinhos perfeitos que seguravam os meus com força surpreendente. Chamamos de Sophia Grace. As enfermeiras a limparam, checaram seus sinais vitais e a colocaram em meus braços. James chorava. Eu chorava. Sophia chorava. O quarto estava cheio de dor, alegria, exaustão e um amor tão intenso que parecia afogar de felicidade. Enviei mensagens para meus pais quando o trabalho de parto começou. Eles não responderam. Enviei novamente quando Sophia nasceu, incluindo uma foto. Nada. Por volta das 2 da manhã, as enfermeiras me levaram para a sala de recuperação. Era um quarto particular porque eu trabalhava ali e meu gerente havia conseguido. James tinha ido à cafeteria pegar comida, já que nenhum de nós comia desde o meio-dia do dia anterior. Sophia dormia no berço ao lado da minha cama, enrolada em cobertores hospitalares rosa e branco. Eu cochilava, meu corpo gritando, apesar da medicação para a dor, quando a porta se abriu. Minha mãe entrou vestindo um agasalho roxo e uma expressão de leve irritação. Ela não olhou para Sophia. Não me parabenizou. Caminhou até o pé da minha cama e disse aquelas palavras que ficaram gravadas na minha mente para sempre: a família da sua irmã está a caminho e vai ficar no seu quarto. Pisquei para ela, tentando entender a frase. Meu cérebro estava nebuloso de cansaço e medicação. O quê? Disse minha mãe. Vanessa, Derek e as crianças estão vindo para cá agora. Eles vão precisar ficar no seu apartamento por alguns dias. Já tenho suas chaves. Ela ergueu meu chaveiro, que devia estar na minha bolsa. Chegarão até amanhã de manhã. As palavras não faziam sentido. Mãe, eu acabei de ter um bebê. Amanhã vamos levar a Sophia para casa. Onde nós deveríamos ficar? Ela deu de ombros. Isso não é problema meu, Raquel. A casa da Vanessa está sendo fumigada. Algo sobre cupins. Tem que ser agora, e eles não podem ficar com a gente porque estamos reformando a cozinha. Seu apartamento é a solução lógica. Mas você vai trazer seu bebê para casa. Resolva isso. Ela já estava se virando para sair. Algo quente e desesperado subiu no meu peito. Para onde eu vou? Acabei de ter um bebê. A porta se abriu novamente, e Vanessa entrou como uma tempestade, vestindo roupas de grife confortáveis e um sorriso que não chegava aos olhos. Ai, coitada de você, disse, com voz carregada de falsa simpatia. Deixe-me facilitar as coisas. Ela foi direto para o berço. Meu coração parou. Vanessa, não. Ela se abaixou e pegou Sophia nos braços, ainda enrolada no cobertor. Deixe que eu cuido dela. Você está exausta, Ha? Sou uma mãe experiente. Sei o que estou fazendo. Sophia dormia tranquilamente. No momento em que Vanessa a ergueu, começou a chorar. Não um chorinho, não um gemido, mas gritos de recém-nascida que enchiam o quarto. Me devolve. Minha voz saiu sufocada. Deve estar com fome. Vou levá-la para o quarto do bebê. Me dá minha filha. Tentei me sentar, tentei alcançá-la, mas meu corpo não colaborava. Eu tinha acabado de expulsar um ser humano do meu corpo algumas horas atrás.
Tudo doía. Vanessa recuou em direção à porta, segurando minha filha aos gritos. Você está sendo dramática. Estou te ajudando. Abri a boca para gritar, para chamar as enfermeiras, para fazer qualquer coisa para recuperar meu bebê. Uma mão se fechou sobre minha boca. Grande, áspera, familiar. Meu pai entrou no quarto sem que eu percebesse. Ele pressionou a palma da mão contra meu rosto com força suficiente para doer, abafando minha voz. Ela só facilitou para você, disse, com voz fria. Resolva isso. E sim, suas coisas estão na lixeira. Achamos que você não precisa mais delas, então recolha antes que o lixo leve. Eles começaram a rir. Todos os três. A risadinha aguda da minha mãe, a gargalhada maliciosa da Vanessa, o riso profundo do meu pai. Eles riram enquanto Sofia gritava nos braços da minha irmã, enquanto a mão do meu pai cobria minha boca e eu lutava desesperadamente contra meu próprio corpo exausto. Então eles saíram. A porta se fechou atrás deles. Meu pai soltou minha boca. Ouvi a risada deles desaparecer pelo corredor. Sentei ali, no silêncio repentino, tremendo. Os choros de Sofia iam se afastando, ficando cada vez mais distantes. Todos os meus instintos gritavam para eu correr atrás deles, mas eu não conseguia nem me levantar sem ajuda. A porta se abriu. Quase solucei de alívio, pensando que era James voltando. Mas era Sarah, uma das enfermeiras da noite. Raquel, ouvi você chorar. Está tudo bem? Levaram minha filha. Gaguejei. Minha irmã pegou a Sofia. Levaram meu bebê. O rosto de Sarah mudou de preocupação para alarme. O quê? Quem? Minha família. Minha irmã a pegou. As palavras saíam confusas. Sarah apertou o botão de chamada e começou a falar rapidamente. Em segundos, 2 outras enfermeiras e um segurança estavam no meu quarto. Expliquei entre lágrimas o que havia acontecido. Encontraram Vanessa no corredor, ainda segurando Sofia, discutindo com uma enfermeira que a impediu de sair da maternidade. Uma supervisora que eu conhecia, Margarete, retirou pessoalmente Sofia dos braços de Vanessa e a trouxe de volta para mim. Segurei minha filha com tanta força, cheirando seu cabelo, sentindo seu calor, checando se estava tudo bem. Vou chamar a polícia, disse Margarete. Isso foi uma tentativa de sequestro. Ela é minha irmã, disse eu, entorpecida. Eles são minha família. Não importa se ela fosse o papa, disse Margarete. Ninguém tira um bebê da mãe. Vanessa gritava no corredor, eu sou tia dela. Tenho direitos. Ela me deu permissão. A voz do meu pai se juntou, isso é assunto de família. Você não tem autoridade aqui. James apareceu correndo na esquina, com 2 cafés nas mãos. Ele olhou a cena e ficou pálido. O que aconteceu? Expliquei. Observei sua expressão mudar de confusão para horror, e depois raiva. James, que nunca havia levantado a voz para ninguém desde que eu o conhecia, começou a gritar com meu pai bem no meio do corredor do hospital. A segurança retirou minha família do local. Meus pais e Vanessa foram proibidos de entrar na maternidade. Eu registrei um boletim de ocorrência. Os policiais foram compreensivos, mas explicaram que situações familiares eram complicadas e, sem evidências claras de intenção de levar a criança permanentemente, era improvável que as acusações fossem aceitas. James ligou para um chaveiro ainda da minha cama e mandou trocar imediatamente as fechaduras do nosso apartamento. Ficamos mais um dia no hospital, porque eu estava com medo de sair. Durante esse tempo, lembrei de algo. Nosso prédio havia instalado novos sistemas de segurança 6 meses antes. Cada unidade tinha uma câmera na sala principal, conectada a um aplicativo em nossos celulares. James tinha configurado, mas quase se esquecido dela. Mas a câmera estava lá, gravando. Com mãos trêmulas, abri o aplicativo no meu celular. Todas as imagens estavam lá. Meus pais entrando no apartamento com minhas chaves. Minha mãe vasculhando nossas coisas, colocando itens em sacos de lixo. Meu pai carregando os móveis do quarto de bebê para fora do apartamento. Vanessa os dirigindo como se estivesse organizando uma casa, apontando o que deveria ficar e o que deveria ser jogado fora.
Jogaram fora o cobertor que a avó de James havia feito para Sofia. Jogaram fora a cadeira de balanço que compramos em um leilão e reformamos juntos. Descartaram sacos de roupas de bebê, fraldas, cobertores. Colocaram as próprias malas no nosso quarto, os brinquedos dos filhos no quarto de bebê, e montaram os laptops na nossa mesa da cozinha. O áudio estava claro. Minha mãe rindo de como eu finalmente aprendi meu lugar. Meu pai brincando que não teríamos dinheiro para pagar um advogado para enfrentá-los. Vanessa dizendo que sempre quis meu apartamento porque tinha melhor iluminação natural que a casa dela, e talvez, depois de ficar alguns dias lá, convencer Derek a comprá-lo de nós. Falavam de mim como se eu fosse um obstáculo, um incômodo. Meu pai disse que eu era uma decepção desde o nascimento, sempre carente, sempre exigindo atenção. Minha mãe concordou, dizendo que, pelo menos, Vanessa lhes dera netos de que poderiam se orgulhar. Vanessa disse: quando nos estabelecermos aqui, provavelmente podemos convencê-la a nos deixar ficar permanentemente. Ela é mole. E se a Raquel ficar brava, mãe e pai podem ameaçar cortá-la financeiramente. Não que haja algo de que cortá-la. Riram. Beberam nosso vinho. Jogaram fora as coisas da minha filha e riram. Assisti ao vídeo inteiro 3 vezes, para ter certeza de que entendia cada palavra. Depois, salvei em múltiplos serviços de nuvem e fiz cópias em 2 pendrives separados. James assistiu uma vez e precisou sair do quarto. Ouvi-o chorando no banheiro. Quando finalmente voltamos para casa, 2 dias depois, ficamos em um hotel. James ligou para seu primo, que era advogado. Marcamos uma consulta para a semana seguinte. O apartamento estava exatamente como o vídeo mostrava. Nossos pertences estavam espalhados pelo lixo atrás do prédio. Algumas coisas podiam ser recuperadas, muitas não. O lindo cobertor com o nome de Sofia bordado estava manchado, sem possibilidade de salvamento. Chorei ali no estacionamento, enquanto James me abraçava e Sofia dormia no bebê conforto. Meus pais ligaram 18 vezes naquele primeiro dia. Vanessa ligou 32 vezes. Bloqueei todos os números deles. Eles apareceram no hotel, mas havíamos feito o registro com o nome de solteira da mãe de James. Não conseguiram nos encontrar. A advogada, Michelle Shen, era especialista em direito de família. Ela assistiu ao vídeo com uma expressão cada vez mais grave. Isso é claro e direto, disse. Arrombamento, destruição de propriedade, conspiração para sequestro, baseado no que aconteceu no hospital. Posso trabalhar com isso. Não quero dinheiro, disse eu. Quero que nos deixem em paz para sempre. Podemos conseguir dinheiro para você em uma ordem de restrição, disse Michelle. Confie em mim, você vai querer ambos. Michelle explicou a estratégia legal com cuidado. Iríamos processar tanto criminalmente quanto civilmente. O caso criminal estabeleceria a gravidade das ações deles, enquanto o civil nos compensaria pelos danos e pelo sofrimento emocional. Ela me alertou que seria feio. Casos de direito de família sempre são, mas este tinha potencial de ser particularmente desagradável, dado os recursos dos meus pais e sua clara disposição em manipular situações. Eles vão tentar destruir sua credibilidade, disse Michelle. Vão cavar todos os erros que você já cometeu, todas as discussões que já teve, cada momento menos que perfeito da sua vida. Você está preparada para isso? Olhei para Sofia, dormindo no bebê conforto ao meu lado. Sim. A primeira semana depois da reunião com Michelle foi dedicada a reunir provas. Documentamos tudo o que havíamos perdido no apartamento. James tirou centenas de fotos dos itens destruídos no lixo. Eu escrevi uma linha do tempo detalhada de cada episódio de favoritismo e maus-tratos que conseguia lembrar, desde a minha infância até os dias atuais. Foi terapêutico de certa forma, finalmente colocando em palavras experiências que passei anos minimizando. O primeiro movimento dos meus pais foi aparecer no meu local de trabalho. Eles não conseguiam descobrir onde eu morava, mas sabiam em qual hospital eu trabalhava. Eu tinha tirado 6 semanas de licença maternidade, mas eles foram mesmo assim, exigindo que a recepção dissesse quando eu voltaria. A segurança do hospital os retirou do local. Minha gerente, Patrícia, me ligou em casa para avisar. Eu marquei os nomes deles no nosso sistema. Se voltarem, chamaremos a polícia imediatamente. Como você está, Raquel?
Já estive melhor, admiti. Tire as 12 semanas completas se precisar. Seu trabalho estará aqui quando você estiver pronta. Essa gentileza da minha gerente, alguém que não tinha obrigação de me apoiar além das políticas de emprego padrão, me fez chorar mais do que qualquer coisa que minha família tivesse feito. Mostrou-me o que cuidado de verdade significava. Enquanto isso, Vanessa iniciou uma campanha nas redes sociais. Postava longos textos sobre como eu havia abandonado a família, como havia exagerado por causa de um simples mal-entendido, como estava mantendo Sofia longe de seus amorosos avós, tias e tios. Ela se pintava como a vítima, a irmã mais velha preocupada tentando desesperadamente ajudar a ingrata irmã mais nova. Os comentários ficaram divididos. Alguns amigos dela, que só conheciam a persona pública cuidadosamente construída, a apoiaram. Outros, incluindo algumas pessoas do ensino médio que lembravam como ela me tratava, a criticaram. Uma ex-colega de classe, Beth Morrison, escreveu um comentário longo detalhando um episódio da 9ª série, quando Vanessa havia destruído propositalmente meu projeto de feira de ciências na noite anterior à entrega porque eu estava recebendo mais atenção que ela. Vanessa deletou o comentário e bloqueou Beth, mas não antes de Beth fazer uma captura de tela e me enviar diretamente. Achei que você precisava ver isso, dizia a mensagem. Sempre soube que sua irmã era cruel. Sinto muito por nunca ter dito nada na época. Eu encaminhei para Michelle. Cada prova ajudava a estabelecer o padrão de comportamento. Meus pais adotaram uma abordagem diferente. Enviaram cartas, longas e detalhadas, sobre como estavam magoados, como a família deveria perdoar e esquecer, como eu estava destruindo o legado da família Reis. Meu pai escreveu sobre seu próprio pai, sobre como tinham desentendimentos, mas sempre resolviam. Minha mãe escreveu sobre sacrifício, dever e honra aos pais. Nenhum deles mencionou tentar dar meu apartamento enquanto eu estava em trabalho de parto. Nenhum mencionou Vanessa tentando levar meu recém-nascido. Eles haviam reescrito a história em suas mentes, transformando-se em vítimas feridas da paranoia de uma filha instável. Michelle me disse para não responder. Deixe que se enforquem com as próprias palavras, aconselhou. Cada carta que eles enviam e que falhem em reconhecer o que realmente fizeram só fortalece nosso caso. A audiência preliminar foi marcada para 2 meses após o incidente. James e eu precisávamos comparecer pessoalmente. Eu estava aterrorizada de ver minha família novamente, de estar na mesma sala que eles. Michelle organizou para que chegássemos e saíssemos separadamente, por entradas diferentes. Ainda assim, eu os vi no corredor do tribunal. Minha mãe parecia mais velha, mais cansada. O maxilar do meu pai estava tenso daquele jeito teimoso que eu lembrava das discussões da infância. Vanessa parecia convencida, como se achasse que tudo isso iria passar e eu acabaria voltando rastejando. Derek estava com ela, parecendo desconfortável, sem coragem de me encarar. A audiência em si foi breve. Ambos os lados apresentaram um resumo básico de seus casos. O advogado dos meus pais, um homem bem vestido chamado Gregory Winters, tentou caracterizar o incidente do apartamento como um mal-entendido familiar. Ele alegou que meus pais acreditavam genuinamente que eu havia concordado em deixar a família de Vanessa ficar lá. Michelle se levantou com um tablet e exibiu um clipe de 30 segundos do vídeo do apartamento. Apenas a parte em que minha mãe dizia, ela finalmente aprenderá seu lugar. A expressão da juíza Valerie Patterson tornou-se rígida como pedra. O conselho se aproximou do banco. Houve uma conversa em voz baixa que não consegui ouvir. Quando os advogados voltaram aos seus lugares, Gregory Winters parecia menos confiante. Vamos nos reunir novamente em 6 semanas para a audiência completa, disse a juíza Patterson. Enquanto isso, concedo uma ordem de restrição temporária. Senhor e senhora Reis e senhorita Vanessa Morrison, vocês não devem ter qualquer contato com a autora ou sua família. Isso inclui contato direto, indireto através de terceiros, e quaisquer publicações em redes sociais que façam referência a este caso ou à autora. Está claro? Sim, meritíssima, responderam em uníssono. Ao sair do tribunal, senti como se pudesse respirar pela primeira vez em semanas. Mas a paz não durou. Meus pais encontraram maneiras de contornar a ordem de restrição. Não podiam me contatar diretamente, mas podiam contatar os pais de James. Ligaram para a mãe dele, chorando sobre como haviam sido injustamente retratados, como sentiam falta da neta, como só queriam fazer as pazes.
A mãe de James, Diane, foi um anjo. Ouviu educadamente e então disse: se realmente quisessem fazer as pazes, teriam começado com um pedido de desculpas, em vez de tentar manipular outro avô para fazer o trabalho sujo de vocês. Não liguem para este número novamente. Eles tentaram meu local de trabalho em seguida, enviando flores e cartões endereçados a mim. Patrícia interceptou tudo e documentou antes de descartar. Cada violação foi relatada a Michelle, que compilou todas para a juíza. Minha família extensa também se envolveu. A irmã da minha mãe, tia Carol, me ligou de um número que eu não reconhecia. Atendi, pensando que pudesse ser sobre uma mudança de turno no trabalho. Raquel, querida, sua mãe está devastada, disse Carol, sem rodeios. O que aconteceu entre vocês duas? Com certeza você pode encontrá-la no coração e perdoá-la. Ela é sua mãe. Ela lhe contou o que fez? Perguntei. Disse que jogou fora as coisas do meu bebê enquanto eu estava em trabalho de parto? Disse que minha irmã tentou sequestrar meu recém-nascido no hospital? Silêncio. Tia Carol, eu tenho evidências em vídeo de tudo. Quer que eu lhe envie? Não, não acho necessário. Tenho certeza de que existem dois lados. Não existem. Eu disse. Há o que aconteceu, que tenho em vídeo, e há as mentiras que estão contando para todos os outros. Cansei de ser manipulada por essa família. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas me senti poderosa. Nunca havia enfrentado um membro da família assim antes. As semanas que antecederam a audiência completa foram exaustivas. Tive que prestar depoimento, o que significava sentar em uma sala com Gregory Winters enquanto ele me fazia perguntas invasivas, projetadas para me fazer parecer mal. Perguntou sobre meu casamento, minhas finanças, meu histórico de saúde mental, meu relacionamento com meus pais enquanto crescia. Michelle me preparou para isso. Responda honestamente, mas de forma breve orientou. Não se estenda, a menos que perguntada. Não se emocione, se possível. Você já ressentiu sua irmã? Perguntou Winters. Às vezes respondi. Você já sentiu que seus pais a tratavam melhor do que você? Sim. Não é possível que a sua percepção de tratamento desigual tenha influenciado a interpretação das ações recentes deles? Não. Tenho evidências em vídeo das ações recentes deles. As palavras deles falam por si mesmas. Ele tentou explorar outros ângulos, mas Michelle interrompia qualquer pergunta que fosse longe demais. Quando chegou a vez de Michelle questionar meus pais, pude vê-los se contorcendo. Senhora Reis, pode explicar por que entrou no apartamento de sua filha sem permissão enquanto ela estava em trabalho de parto? Tínhamos as chaves dela. Vanessa precisava de um lugar para ficar. Raquel deu permissão para vocês usarem essas chaves para entrar no apartamento dela? Bem, não. Mas ela deu permissão para remover os pertences dela? Estavam apenas abrindo espaço. Sim ou não, senhora Reis? Sua filha deu permissão para que vocês jogassem fora os pertences dela? O rosto da minha mãe ficou vermelho. Assistir ao depoimento do meu pai foi ainda mais difícil. Ele era melhor em manter a compostura, desviando perguntas com outras perguntas, mas mesmo ele não conseguiu explicar as imagens do vídeo. Senhor Reis, nesta gravação, ouvimos você dizer, e cito, ela tem sido uma decepção desde o nascimento. Estava se referindo à sua filha, Raquel? Isso foi tirado de contexto. Que contexto tornaria essa declaração aceitável sobre sua filha, que acabará de dar à luz? Ele não teve resposta. O depoimento de Vanessa foi um desastre para o lado deles. Ela ficou imediatamente na defensiva, respondendo às perguntas de Michelle com agressividade e se contradizendo várias vezes. Quando perguntada por que havia tirado Sofia do berço, primeiro disse que estava tentando ajudar, depois disse que Sofia estava chorando e eu não respondia, e então admitiu que Sofia não havia chorado até que ela a pegou. Você planejava devolver o bebê para Raquel? Perguntou Michelle. Claro. Então por que se dirigiu para a saída em vez da cama dela? Eu ia levá-la para o quarto do bebê. O quarto estava na direção oposta. Você estava indo para o elevador. O advogado de Vanessa tentou se opor, mas o estrago já estava feito. A história dela não resistiu ao escrutínio.
Entre os depoimentos, eu tentava ser uma nova mãe. Sofia era birrenta, o que significava horas de choro que nada parecia acalmar. Eu estava privada de sono, emocionalmente exausta e mal me sustentando. James fazia tudo o que podia, mas teve que voltar ao trabalho depois de 2 semanas de licença paternidade. Houve noites em que eu sentava no quarto do bebê às 3 da manhã, embalando a Sofia aos gritos, me perguntando se havia cometido um erro ao seguir com a ação legal. Talvez teria sido mais fácil apenas nos mudarmos, mudar de nome, desaparecer. O estresse era esmagador, mas então eu me lembrava da mão do meu pai sobre minha boca. Lembrava da risada de Vanessa enquanto segurava minha filha chorando. Lembrava da minha mãe dizendo que eu finalmente havia aprendido meu lugar, e sabia que estava fazendo a coisa certa. O caso criminal avançou mais rápido que o civil. A promotora, uma mulher chamada Amanda Rodrigues, era apaixonada pela acusação de tentativa de sequestro. Ela construiu sua carreira protegendo vítimas vulneráveis, e via as ações de Vanessa como claras. Mães recentes estão em um estado incrivelmente vulnerável, explicou Amanda em uma de nossas reuniões. Fisicamente, hormonalmente, emocionalmente. O que sua irmã fez não foi apenas ilegal, foi predatório. Ela sabia que você não poderia reagir efetivamente naquele momento. O julgamento criminal de Vanessa aconteceu 4 meses após o incidente. Eu tive que testemunhar, o que significava encará-la no tribunal. Ela me olhou durante todo o tempo em que estive na tribuna, com uma expressão fria e odiosa. Isso deveria me assustar, mas, em vez disso, me deixou com raiva. Como ousava me olhar como se eu fosse a vilã desta história? Eu contei a verdade de forma clara e calma. Descrevi o trabalho de parto, o cansaço, o momento em que ela pegou Sofia. O júri assistiu às imagens da segurança do hospital, mostrando Vanessa tentando sair da maternidade com meu bebê. Eles ouviram o depoimento da enfermeira sobre como Vanessa havia argumentado que tinha o direito de levar a sobrinha. A defesa tentou alegar que Vanessa acreditava genuinamente que estava ajudando, que situações pós-parto eram confusas e que as emoções estavam à flor da pele. Mas várias testemunhas confirmaram que Vanessa estava calma e deliberada, não confusa ou em pânico. O júri deliberou por 3 horas antes de considerá-la culpada de colocar uma criança em perigo, um crime de menor potencial ofensivo. A acusação original de sequestro não prosperou porque ela não havia saído do hospital, mas a condenação ainda foi significativa. A audiência de sentença de Vanessa aconteceu 2 semanas depois. Ela estava diante da juíza, pequena e zangada, nada parecida com a irmã confiante que me intimidou a vida inteira. Senhora Morrison, você violou um dos laços mais sagrados, o de uma mãe com seu recém-nascido. Você explorou a vulnerabilidade física de sua irmã para seus próprios interesses. Embora eu não possa impor a pena que considero adequada para este crime, devido ao acordo de confissão, quero que compreenda a gravidade de suas ações. Vanessa recebeu 2 anos de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário e foi obrigada a participar de aulas de parentalidade, o que todos no tribunal reconheceram como um insulto. Ela também foi condenada a pagar $5.000 em restituição e custos judiciais. Chorou durante toda a sentença, mas não acho que tenha sido por remorso, chorou porque foi humilhada publicamente e responsabilizada pela primeira vez na vida. O julgamento criminal dos meus pais foi menor, menos traumático. Eles se declararam não contestantes nas acusações de arrombamento em troca de sentenças reduzidas. Meu pai recebeu 6 meses de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Minha mãe, 300 horas de serviço comunitário. Ambos tiveram que pagar multas e custas judiciais. O julgamento civil foi a batalha final. Era ali que estava o dinheiro real em jogo, e meus pais lutaram ferozmente. Contrataram peritos para avaliar os danos e tentar argumentar que a maior parte dos itens destruídos não tinha valor. Trouxeram um psicólogo que nunca me conheceu para sugerir que eu poderia estar exagerando meu sofrimento emocional em busca de ganho financeiro. Michelle desmontou cada argumento. Tinha recibos da maioria das compras que fizemos para Sofia. Tinha depoimento da avó de James sobre o cobertor artesanal, incluindo fotos e declarações sobre as horas de trabalho envolvidas. Tinha meus registros médicos mostrando que fui prescrita a medicação anti-ansiedade após o incidente. Tinha o depoimento da minha terapeuta, que comecei a ver para processar o trauma. O júri nos concedeu $48.000. Não era uma fortuna, mas era suficiente para fazer diferença.
Suficiente para dar entrada na nossa casa. Suficiente para cobrir nossos honorários legais e ainda sobrar algo. Suficiente para provar que ações têm consequências. Quando o veredicto foi lido, vi o rosto do meu pai ficar pálido. Ele achava que seu dinheiro e sua reputação o protegeriam. Não protegeram. A audiência para a ordem de restrição foi a última etapa. Essa era mais simples. Precisávamos apenas provar que minha família representava uma ameaça contínua à nossa segurança e tranquilidade. Considerando as condenações criminais, as provas em vídeo e as tentativas documentadas de burlar a ordem de restrição temporária, a juíza Patterson nos concedeu uma ordem de 5 anos sem hesitar. Se os réus violarem esta ordem, disse, olhando diretamente para meus pais e Vanessa, serão imediatamente presos e detidos. Sugiro fortemente que levem isso a sério. Saímos daquele tribunal pela última vez de cabeça erguida. James carregava Sofia, que agora tinha 6 meses e estava fascinada com tudo ao seu redor. Ela não fazia ideia de que as pessoas sentadas atrás de nós naquele tribunal tinham tentado destruir sua família antes mesmo de ela completar um dia de vida. O processo durou 6 meses no total, 6 meses de depoimentos, audiências, tentativas de mediação. Meus pais contrataram um advogado que tentou me pintar como uma nova mãe instável, com delírios pós-parto. Isso desmoronou quando apresentamos as imagens em vídeo, os relatórios do hospital e os depoimentos de 4 enfermeiras que presenciaram a tentativa de sequestro. O advogado de Vanessa tentou argumentar que ela apenas estava tentando ajudar, que famílias se ajudam. A promotora apontou que tirar fisicamente um recém-nascido de um hospital sem consentimento dos pais não é ajuda, é sequestro qualificado. O advogado do meu pai alegou que a entrada no apartamento era legal porque eles tinham minhas chaves. Michelle mostrou mensagens de texto provando que eu nunca havia dado permissão, além do vídeo em que eles discutiam como iriam mentir para mim sobre isso. No final, consegui uma ordem de restrição de 5 anos contra os 3. Eles deveriam se manter a 150 metros de distância de mim, de James, de Sofia, de nossa casa e do meu trabalho. Foram obrigados a pagar $48 mil em danos, cobrindo os bens destruídos, honorários legais e sofrimento emocional. As acusações criminais foram mais complicadas. Vanessa foi acusada de tentativa de sequestro, mas se declarou culpada de colocar uma criança em perigo, recebendo liberdade condicional e aulas de parentalidade, o que, de certa forma, era irônico. Meus pais foram acusados de arrombamento e destruição de propriedade. Meu pai recebeu 6 meses de prisão domiciliar. Minha mãe, serviço comunitário. Nenhum deles se desculpou. O dinheiro do acordo permitiu que James e eu dessemos entrada em uma pequena casa em outra cidade. Transferi-me para um hospital a 40 minutos de distância. Mudamos nossos números de telefone e tornamos todas as redes sociais privadas. Isso foi quase 2 anos atrás. Sofia agora tem 2 anos. É brilhante, engraçada e tem os olhos gentis do James. Ela nunca conhecerá meus pais. Nunca brincará com os primos. Às vezes isso me deixa triste, mas na maior parte do tempo me sinto grata por poder protegê-la do tipo de toxicidade com que cresci. Os pais de James a visitam a cada poucos meses. São avós maravilhosos, do tipo que se abaixam no chão para brincar, lembram de seus livros favoritos, ligam só para ouvir sua voz no viva voz. Sofia os chama de Grammy e Pop. Quando fala deles, seu rosto inteiro se ilumina. Recebi uma mensagem do marido de Vanessa, Derek, no ano passado. Ele disse que estava pedindo o divórcio e queria que eu soubesse que não sabia sobre a situação do apartamento até semanas depois. Disse que Vanessa lhe contou que teríamos oferecido a casa para eles ficarem e que ele acreditou nela. Pediu desculpas e perguntou se Sofia poderia conhecer Mason e Lily algum dia, sob supervisão. Eu disse que pensaria sobre isso. Ainda estou pensando. Meus pais enviaram um cartão no 2º aniversário de Sofia. Sem remetente. Dentro, uma mensagem genérica de feliz aniversário e uma nota dizendo que me perdoavam por ter exagerado e estavam prontos para se reconciliar quando eu estivesse pronta para pedir desculpas. Eu o queimei na lareira. Às vezes, as pessoas perguntam por que não tento consertar as coisas com minha família. Dizem que a vida é curta, que famílias devem ficar juntas, que posso me arrepender um dia. Eu mostro o vídeo. Conto sobre o hospital. Explico que algumas pontes precisam queimar para que você esteja segura do outro lado do rio.
A parte mais difícil não foi a batalha legal, o dinheiro ou a perda da minha família. A parte mais difícil foi aceitar que as pessoas que deveriam me proteger eram aquelas de quem eu precisava de proteção. A parte mais difícil foi lamentar pais que eu nunca tive, enquanto celebrava a família que construí sozinha. Mas eu consegui. Sobrevivi. Ainda estou sobrevivendo. Meu nome é Raquel Reis. Tenho 28 anos e finalmente sou livre. A câmera do quarto do hospital registrou tudo o que eu precisava para provar a minha verdade. O que fiz com aquelas imagens os deixou pálidos. Quando a polícia apareceu na porta deles, quando os advogados apresentaram as provas no tribunal, quando o juiz viu suas próprias palavras os condenarem, eles acharam que eu era fraca. Achavam que eu sempre seria a filha que engolia a dor e não pedia nada. Eles estavam enganados. Todas as noites, verifico Sofia antes de dormir. Observo sua respiração, seu peitinho subindo e descendo, completamente segura em seu quarto, em nossa casa, onde ninguém pode machucá-la. James e eu construímos esta vida com nossas próprias mãos. Sem a ajuda de ninguém que tenha tentado nos destruir. Algumas histórias não têm finais felizes. Esta tem. Só não é o final que minha família queria. E, honestamente, isso a torna ainda mais doce. Meu nome é Raquel Reis. Tenho quase 30 anos e finalmente sou livre.